Pessoal, alunos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bens, né? Aqui é a professora Cássia Rosane Fernandes, a professora de vocês de Geografia, e nós vamos continuar o ano letivo de 2020, apesar de estar no ano 2021, mas a gente não terminou o ano letivo de 2020, então nós vamos lembrar, vamos revisar algumas coisas que a gente viu, né, no início do ano 2020. O assunto de hoje vai ser sobre os povos que fazem parte da população brasileira, né? As diferentes origens. Então, quem são esses brasileiros? Então, o Brasil, ele tem algumas etnias. A mistura dessas etnias é o que a gente chama de miscigenação, que é a mistura de raças. Então, nós vamos estudar os povos indígenas, povos africanos e os portugueses. Coloquei para vocês aí essa imagem, né? Uma imagem bonita retratando a nossa população, a, a formação do nosso território, né? É a população dos indígenas, do negro africano e dos brancos europeus. Vamos lá. Então, a composição étnica do povo brasileiro é caracterizado pela miscigenação, ou seja, pela mistura entre grupos étnicos. A diversidade étnica da população brasileira é o resultado de pelo menos 500 anos de história, em que aconteceu a mistura de basicamente três grupos, que são esses que a gente acabou de ver. Os índios, que são os povos nativos, os brancos, que sobretudo portugueses, e os negros, que eu coloquei aí escravos. Então, a partir da mistura das raças citadas, formou-se um povo composto por brancos, negros e indígenas, pardos, mulatos, caboclos e cafusos. Mas a gente usa mais a definição das origens dos povos brancos, negros e indígenas. Desse modo, esses são os grupos identificados da população do país. O branco, vou fazer aqui uma introduçãozinha falando do branco, né? Então, no Brasil, o percentual de pessoas consideradas brancas é de aproximadamente 54%. Há uma concentração maior desse grupo étnico na região sul. Caso, né, é encontrado na região sul 83%, depois vem a região sudeste com 64%. Os brancos, em sua maioria, são descendentes de imigrantes europeus que vieram para o Brasil como os portugueses no século XVI e mais tarde, por volta do século XIX, vieram também os italianos, alemães, eslavos, espanhóis, holandeses, entre outras nacionalidades de menor expressão. Vamos ver aqui um pouquinho também sobre o negro. Os negros, ou também chamados de afrodescendentes, têm sua origem a partir dos escravos que vieram para o Brasil entre os séculos XVI e século XIX. Fato que caracterizou como uma migração involuntária, tendo em vista que os mesmos não vieram por livre e espontânea vontade, né? Então, o negro não veio para aqui, para o Brasil, porque quis vir espontaneamente, não. Eles vieram forçados. Então, no decorrer dos séculos citados, né, entre o século XVI e XIX, o Brasil recebeu cerca de 4 milhões de africanos. Hoje, esse grupo étnico se concentra em maior número na região Nordeste e Sudeste, áreas onde se encontravam as principais fazendas de cana-de-açúcar e de café, porque eles trabalhavam
nas fazendas, né, onde tinha esses tipos de plantações, canas de açúcar e café. Agora vamos conhecer um pouquinho do índio. O índio são povos que habitavam o país antes da chegada dos colonizadores europeus. Nesse período, a população era estimada em aproximadamente 5 milhões de pessoas. Após séculos de intensa exploração, os índios praticamente foram dizimados. Dizimados quer dizer foram mortos. Atualmente, os índios se concentram quase que restritamente na região norte, com cerca de 170 mil, e no centro-oeste, com aproximadamente 100 mil. Existem outros 80 mil dispersos ao longo de outras regiões brasileiras, certo? Então, aqui é a introdução falando dos povos, né, que formou a população brasileira e deu origem, através dessa miscigenação, né, à população que hoje nós temos, que hoje é encontrada no Brasil. Então, diante dessa introdução, falando sobre os povos, né, essas diferentes etnias, esses povos que compõem a população brasileira, tem uma atividade, né, de geografia para vocês e outra de artes, com o mesmo conteúdo, certo? Primeiro nós vamos ver aqui o desafio dessa semana que vocês vão fazer de geografia. Então, o que foi que eu coloquei aqui? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre esses povos, né? Os povos indígenas, negros, africanos e brancos europeus. Essa pesquisa vocês vão fazer no caderno de vocês. Depois que vocês fizerem essa pesquisa, vocês vão assistir esse documentário onde tem esse link aí abaixo, né? O documentário é chamado O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, certo? Vem retratando e vem mostrando toda essa miscigenação, todos esses povos de quem a gente está falando, tá? Depois que vocês assistirem, depois que vocês fizerem a pesquisa, vocês vão confeccionar um painel com algumas manifestações culturais sobre os povos indígenas, sobre os negros africanos e os brancos europeus. E vocês serão avaliados através de registros. Depois que vocês fizerem esse painel, vocês vão registrar através de fotos, vão registrar pesquisa que vão estar no caderno, ou então alguma apresentação. Eu posso fazer uma dança, né? Indígena, eu posso fazer uma dança dos negros, eu posso fazer um instrumento musical que os negros trouxeram, eu posso fazer uma comida típica de um desses povos. Sim, vocês podem fazer qualquer uma dessas manifestações culturais. Só que vocês têm que registrar através de fotos ou vídeos e mandar esse material lá para o grupo do WhatsApp da sala de vocês do 7º ano, ok? Esse é o desafio de geografia. Agora vocês, com o mesmo conteúdo, vocês vão fazer o desafio de educação artística. Em educação artística, vocês vão fazer um vídeo ou um desenho sobre manifestação cultural das 3 etnias, né? Do indígena, do negro africano e do branco europeu, que mais lhe chamou a atenção. Diante do que vocês assistiram, essa explicação, né, feita por mim, a professora de vocês, diante do que vocês assistiram no documentário O Povo Brasileiro, diante da pesquisa que vocês fizeram, o que foi que mais chamou a atenção de vocês? Então, vocês vão fazer um vídeo ou um desenho com qualquer uma das manifestações culturais dessas 3 etnias, o indígena, o negro africano e o branco europeu,
e enviar para o grupo do WhatsApp da sala de vocês, do 7º ano. Essas manifestações culturais que vocês vão fazer, né? Elas podem ser uma dança, um costume, uma festa, um adereço, ou seja, um enfeite que eles utilizavam, né? As vestimentas deles, as armas que eles utilizavam, né? As comidas típicas, qualquer coisa, né? Qualquer uma dessas manifestações, contando que seja uma do indígena, uma do negro africano e outra manifestação do branco europeu. E eu desejo que vocês sejam criativos, certo? E que realizem um bom trabalho, certo? Até a próxima aula. Beijo para todos.